Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Carros em Foco. Ajeitar a câmera aqui. E hoje vamos continuar os vídeos de mecânica dos fluidos e aerodinâmica. Estávamos saindo na parte de balanço macroscópico de momento, certo? E hoje a gente vai entrar na parte que é forças em duto de arrefecimento, certo? Mas antes, meu nome é Anderson, eu sou engenheiro mecânico formado na Federal do Ceará, fiz um mestrado na Universidade de Modena, aqui na Itália, em engenharia automotiva, e depois comecei o doutorado, no qual eu estou agora na Universidade de Brescia, certo? Além disso, prepare o seu Monster. Porque a violência acadêmica vai começar. Ok. Estamos... Balanço macroscópico de momento. E estamos na parte que a gente vai falar das forças em um duto de arrefecimento. E vamos pegar ali o exemplo de um automóvel. Hey. Ok. Como é que seria isso, né? Bom, vamos desenhar nosso carrinho. Temos algo aqui que chamamos de roda, certo? Vamos à dianteira do bichinho. Tá muito desproporcional isso aqui, gostei não. Tem que ser menor. Isso. Pronto. Perfeito. Pronto. Então, temos aqui a dianteira, a pista, beleza. Isso aqui vai ser o centro da roda. E aqui dentro nós vamos ter o radiador, por exemplo. Certo? Esse ar vai entrar e esse ar precisa sair. Ele vai entrar e precisa sair. Mas por onde? Tá desproporcional isso aqui. Pronto. Certo? Geralmente eu tenho a entrada de ar por aqui, né? Ali no para-choque, na grade frontal, certo? E isso aqui vai sair por alguma saída superior no capô, certo? Eu vou desenhar aqui, mas às vezes a gente tem umas aqui na grelha, né? Mas essa da grelha não é necessariamente a do radiador, né? Sai pelos lados.
né? Alguns carros saem por cima, outros saem pelas caixas de roda ali, ou atrás das rodas dianteiras, né? Mais ou menos aqui, né? Isso pode acontecer também, alguns carros saem por aqui, mas no nosso exemplo é esse aqui, só para ter para ficar didático, certo? Então temos aqui o ar, o escoamento, e tem o que entra, que vai efetivamente entrar no radiador. Certo? E aqui o ar que vai por baixo. Aqui, setinha. Beleza. Bom, aí esse escoamento, ele é evidente que ele vai ter também uma componente aqui. Vou até dar zoom, né? Uma componente aqui. Aqui, setinha aqui, e vai sair, vai voltar, né, para acompanhar o que a gente já estava vendo, né, acompanhar o ar que estava ali fora. Beleza. Então aqui a gente tem o fluxo de entrada. A gente tem o fluxo de entrada dado por V e P infinito, certo? Que é o que? Pressão ambiente, velocidade, geralmente aqui se admite numa velocidade parecida com a velocidade do veículo, certo? E temos também, consequência disso, temos um momento na direção X, certo? Né? Momento do escoamento, que é na direção X. Se é na direção X, é melhor eu ajustar aqui. Beleza? Só pôr aqui X, aqui Y, aqui X. Beleza. Então temos um escoamento na direção X. E nesse escoamento eu vou ter propriedades também, como velocidade, né? Velocidade que a velocidade no ponto que entra no radiador, né? E vou ter qualquer outra quantidade que venha a ser importante também. Beleza. Quando eu estou no radiador, eu vou ter o que? A velocidade no radiador, né? A área, né, do radiador. Mais na frente, lá na frente,
vai ter um conteúdo que a gente vai calcular isso aí. Certo? Ok. Beleza, aqui é o radiador. Temos a componente SR, que é estranho porque geralmente o S ele está atribuído à área superficial. Não sei se é porque ele tirou essa foto de um outro livro, um livro inclusive que eu queria ter, esse livro que ele tirou. Ok, vamos deixar esse R. Aí eu também tenho, bom, eu já falei do fluxo de entrada, eu tenho um fluxo de saída, certo? Esse S é a área superficial mesmo, então o A é outro componente, certo? Mas vamos seguir. Ok. Aí eu tenho a componente de saída. Como vocês podem ver, o duto de ar ele está meio que inclinado, né? Eu tenho um ângulo, uma angulação aqui. Meu Deus. Beleza? Tem essa angulação, certo? Que se a gente for ver, eu tenho um ângulo, eu posso chamar esse ângulo de alfa, certo? Isso aqui é o fluxo de saída, a saída de ar quente, certo? E eu vou ter uma velocidade, vou ter uma pressão e vou ter uma área. Certo? Isso aqui eu vou trazer pra cá, certo? Mas ao mesmo tempo, a parte de momento agora vai ser dividida. Eu vou ter momento, o momento do escoamento, em X e em Y, porque agora está inclinado. Então
eu vou ter que, esse termo, vou ter o termo de quantidade, eu vou ter a velocidade de escoamento vezes o cosseno de alfa, aí eu vou ter a velocidade no radiador e a área no radiador. Também vou ter aqui o φ, né? Nosso termo pode ser, geralmente é de alguma quantidade ligada à massa, certo? Velocidade de saída vezes o seno de alfa e VR AR. Ok. Então, para a gente calcular a força num duto, primeiramente temos que entender que para casos estacionários, certo? Certo? A derivada temporal do momento é zero, certo? Então, partindo desse primeiro ponto, beleza. Então, sempre que a gente aplica um escoamento estacionário, a gente já meio que entende que tudo que vai ser definido com relação à variação temporal, transiência, vai ser zero. Só que como nesse caso a gente vai estar trabalhando com áreas. Como assim áreas? Bom, eu falei aqui de radiador, certo? Falei aqui de radiador. Tá aqui o radiador, certo? Tá aqui o radiador. O radiador está disposto aqui. Então, aqui. Beleza. Aqui o radiador. Aqui a dianteira do carro, né? Certo? Aqui é a dianteira, aqui o capô, aqui é o vidro, certo? Aqui tá a saída de ar que vai vir do radiador, certo? Por que a gente vai aplicar essa parte de estacionário aqui? Tem uma área aqui, veja que eu tenho uma área aqui, certo? Então eu vou ter uma área aqui, uma superfície aqui, e eu vou ter uma superfície aqui. Então eu vou pegar aqui a superfície de saída, aqui a superfície de entrada, né, que é o radiador. Então eu vou ter que levar em conta as médias a média dentro dessa área, certo? Entendeu?
Por isso que a gente pode aplicar esse conceito do caso estacionário, certo? Para o conceito de steady state pode ser aplicado quando se está quando se usa quantidades médias em uma área certo? Quantidades médias de escoamentos estatisticamente estacionários. Certo? Por quê? Por quê? Porque nessa passagem, nessa entrada e nessa saída, desses dutos, qualquer termo, qualquer força associada à viscosidade, turbulência do escoamento, certo? Ou seja, aqueles tensores de tensão que a gente viu nos outros vídeos, né? Que é o que? O cisalhamento, a pressão devida, não, pressão não, a viscosidade mesmo do fluido nessa entrada, isto são contribuições que são pequenas comparados às forças de pressão na entrada e na saída desses dutos. Então a gente pode assumir estacionário por conveniência, porque esses termos, né? Esses termos, eles acabaram sendo pequenos com relação à pressão de entrada e à pressão de saída, certo? Tá, então eu vou até escrever aqui. Pois esses termos, contribuições. Essas contribuições acabaram pequenas. Não. Essas contribuições são desprezíveis em aí sim. Ixi.
Ux. Tá, vem pra cá. Pois essas contribuições. São pequenas, desprezíveis em relação às pressões na entrada e na saída desses dutos. Ok. Beleza. Então, considerando então para um sólido, está escuro aqui, com uma quantidade de superfícies N I mais N E a força é dada por ok, aqui é blue, isso aqui apaga. A equação que eu até escrevi no vídeo passado. F setinha isso aqui será menos um somatório de K igual a 1, certo? Para a quantidade de superfícies, que é dada por NI, superfícies de inlet, superfícies de exit, NE.
Então eu vou ter ρ, K, a média de velocidade na superfície, que é o ensemble average, velocidade vezes a mesma, vezes o versor na superfície, na késima superfície, vezes a área da késima superfície. Isso aqui eu vou ter outro menos um somatório, NI mais NE, K igual a 1. Aí eu vou ter a pressão na késima superfície vezes NK vezes SK. Isso tudo será somado pela componente de massa. Certo. Mas a gente quer para 1. Certo? Onde I e E representam e saída, representam entrada e saída, certo? Tá, agora, já que eu tô querendo ver para uma entrada e uma saída, eu vou adaptar a equação para uma entrada e uma saída. Então, considerando o caso de uma entrada e uma saída, pode-se escrever aí eu já vou vir para cá. F da força num duto, F tendendo a W, aqui um vetor, isso vezes uma componente I, que geralmente a componente é a velocidade em x, né? Opa, o que é isso? Niente. Ok. Então, fazemos aqui ρ. Lembrando que esse I não é o I da entrada, né? Então, ρ na entrada, certo?
vezes o ensemble average da velocidade na entrada, vezes outra velocidade na entrada, vezes componente de área, menos, agora é a saída, ρe, v, e, vezes, ve, certo? Versou em E, certo? Então, negativo, P na entrada, certo? Que é aquela segunda parte da equação, certo? O E é saída, certo? Eu me confundi aqui. Então, SI, componente de área, versou, menos, vamos vir aqui para baixo, menos, aí vamos a pressão na saída, SE vezes NE, e a massa, M vezes a gravidade, imbecil, certo? Vezes uma componente J, certo? Aqui nessa equação era para estar componente I, não? Ah, não. A gravidade é componente J, né? Neandertal, né? Vertical. Tá vendo? Não adianta nada a gente ter diploma. A gente continua burro mesmo. Ok. Então, não sei se vocês perceberam, eu peguei a minha entrada e a minha saída que eu disse aqui, né? E coloquei na equação. Beleza. Só que a gente falou aqui. Presta atenção nesse termo aqui, ó. Né? Agora a gente vai adaptar. Vamos adaptar. Beleza. Isso aqui vai ficar F. E F tendendo a W vezes, agora vai ser vezes J. Não, vai ser vezes I. Tá correto. Aqui não precisava colocar o vezes I, Neandertal. Beleza. Então aqui era só essa parte aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai deixar essa equação. Como a gente vai pegar? Eu preciso das forças nas duas componentes x e y. Então vamos pegar aqui a força na componente x, por isso que eu tenho a velocidadezinha aqui em i, ou versozinho em i. Tá muito triste. Vamos pra cá. Ok. Densidade em I vezes a velocidade em I vezes velocidade em I. Lembrando que dentro dessas do colchete é porque eu estou fazendo uma média das velocidades na área. A superfície, aí eu tenho o ρ, a saída,
Rho na saída, velocidade na saída, velocidade na saída, vezes a área. Agora, P cosseno alfa, componente X, mais pressão na entrada, vezes área na entrada, menos pressão na média de pressão na saída, vezes S cosseno alfa. Certo? Cosseno alfa. Beleza. Isso foi a componente X. Vamos para a componente Y. Temos que F de F em W vezes o que? O J, versozinho J, é igual a menos Rho da saída vezes a velocidade na saída vezes a velocidade na saída vezes SE seno alfa. Vezes P da saída menos SE vezes seno alfa menos massa e o módulo da gravidade. Então agora eu peguei as duas equações que caracterizam a força em um duto de escoamento, onde o objetivo é arrefecimento. Eu peguei as forças dentro desse duto, que vai depender da densidade, da velocidade que entra, da velocidade com que sai, do ângulo da superfície. E quando eu digo isso, não é que tem uma superfície ali, uma placa, não. É que só o fato, quando eu digo essa superfície aqui, ela não é reta. Essa superfície aqui do duto de saída que a gente está vendo aqui, ela não é reta, ela tem uma inclinação. Então a gente está pegando essa inclinação. Tá entendendo? Porque se eu fizer isso assim, eu tenho um alfa aqui. Então essa superfície ela está inclinada. Então vou pegar a média do escoamento passando por essa área, certo? Até porque a gente, eu não sei, mas na minha cabeça quando eu falo de área, às vezes eu penso que é algo fechado e não é, certo? Então eu vou depender desse ângulo, da entrada, da velocidade de entrada, velocidade de saída, da densidade, tanto de entrada como de saída. E aqui, e dessa forma, o balanço não, conservação de massas é garantida, que é o que? Rho I V I S Rho, que é igual a Rho E V E, que é da saída, né? Exit,
e a área superficial. Então está definido aí as forças num duto. Tá, vamos para onde agora? Ho, 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 ho. Ok, próximo tópico que a gente vai dar aqui início é balanço macroscópico de energia mecânica. Só ligar a luz que tá muito escuro. Melhorou. Acho que essa daqui já não precisa. Precisa. Ok. Vamos lá, vamos ver se a gente dá início a isso aqui. Bom, qual é a base disso aqui? O balanço de local de energia é obtido pela multiplicação do balanço de momento pelo campo velocidade. Multiplicação do balanço de momento pelo campo velocidade. Certo? Beleza. O processo para se obter isso, certo? Que é o que a gente vai ver
Entretanto, existe um processo matemático para eu obter esse balanço, certo? Para que é dado por primeiro ponto. Partir da forma conservadora da equação do momento. Certo? Vamos começar daí. Multiplicar o balanço do momento pelo campo velocidade, certo? Como a gente mencionou. 3 substituir substituir a gravidade, o vetor gravidade, no caso G será igual a menos o gradiente de GH, que será o gradiente negativo de... Porra, que letra é essa aqui que eu já esqueci? Ai. Letras gregas. Eu acho que isso aqui é Φ. É Φ maiúsculo. Quarto. Integração a um volume de controle V de T, né? Usando a fórmula
de Leibniz, que a gente viu nos vídeos anteriores. Letras gregas, deixa eu ver. Φ, acertei. Então o vetor gravidade ele vai ser o gradiente negativo de φ, que é G vezes H. Beleza. Então esse é o primeiro passo, certo? Isso aqui. Então vamos pegar a equação do balanço, certo? Temos ρ vezes, abre colchete, certo? Partial V partial T mais V, campo de velocidade, né? Vezes o gradiente, fecha paredes, vezes velocidade, fecha colchete. Isso será igual a menos o divergente da pressão de I. O que era I mesmo? Deixa eu ver. Eu sabia o que era I, mas já esqueci. Se não me engano, era parcial da derivada parcial temporal de ρ vezes a velocidade ao quadrado, certo? Acho que, se eu não me engano, é isso. Vou até escrever aqui, certo? Picototinho partial ρ partial T. Beleza. Ah, sim, acho que é dividido por 2, se não me engano. Beleza. Voltamos pra cá. E não fecha a parede, colchete. Colchete fica aberto. Mas não, fecha o colchete. Mas o divergente de tal mais ρ vezes a gravidade, certo? Que creio eu, não estou totalmente certo, não vamos escrever não, vamos esperar eu multiplicar pela velocidade. Beleza, é isso aqui. É que eu realmente não me lembro que são esses termos. Eu sabia disso, porra, já esqueci. Ah, sim, porra. Au. Só relembrando. É um tensor divergente do tensor tal agora esse I é que complicou, esse eu me esqueci total.
né? Nem me lembro que porra é essa. Mas eu acho que foi aquilo ali, que é aquilo que eu escrevi. De qualquer forma, continuemos, porque temos que fazer o segundo passo, que é nós vamos pegar isso aqui e multiplicar por V, conforme dito, né? Beleza. Beleza. Então, temos que Rho, abre parênteses, partial V, partial T, mais V vezes o gradiente vezes V. Ok. Isso aqui vezes V igual a menos o divergente de P vezes I. Se eu não me conformo em ter esquecido que é esse I, porque eu já escrevi esta porra antes. Ok. Não vou quebrar nada hoje não. Beleza, aí vezes V com a velocidade, né? Que a gente está multiplicando, o divergente mais o divergente de tal vezes o campo de velocidade, mais Rho, gravidade, vezes o campo de velocidade. Multipliquei tudo por V, certo? Ok. Tá. Algumas coisas devem ser pontuadas aqui. A gente está falando de energia, né? Momento, energia. Então a gente tem que a energia mecânica, ela é o quê? É energia cinética mais a energia potencial, que estas são dadas por V, campo de velocidade ao quadrado, sobre 2, mais G vezes H. H, altura, certo? Que H é positivo, certo? Positivo para cima. Certo? Ou seja, aponta para cima. Uma vez que estamos falando de coordenadas cartesianas. Uma em cartesianas. Ok.
Então, posto essa observação, certo? Vamos voltar para a nossa equação, certo? V ao quadrado dividido por 2 é a minha energia cinética. Então, se a gente pegar essa equação, nós vamos entender que a derivada parcial temporal aqui será de ρ vezes a energia cinética. Tá meio claro isso. Mas eu vou ter agora o divergente, certo? Div de ρ energia cinética vezes V, fecha parênteses. E isso é igual ao que? A ρ, certo? Isso é igual a ρ vezes partial V partial T mais V gradiente vezes o gradiente vezes V. Ou seja, aquela multiplicação que ali eu fiz no começo, ela vai me dar esse termo aqui, né? Beleza. Que deselegância. Ok. Aí isso vai. Aí daqui eu desenvolvo. Rho, G, V. Esse termo vai ser igual ao quê? Menos Rho, G, gradiente de H. Certo? Só que eu já sei que G é o quê? Menos G gradiente de H, como a gente viu ali nas descrições, certo? O divergente de H, ρ e V, ele será o quê? Rho V gradiente de H mais H divergente de ρ V, certo? Então, beleza. Esse termo, ele tá aqui, certo? Ok. Certo? E eu tenho divergente de H. Rho V
Beleza. Aí eu vou ter esse termo. Que é semelhante a esse. Mas não é o mesmo. Opa, aqui faltou um Vzinho. Certo? Então temos aqui mais uma janela. Então, RhoGV, aí aqui já partimos para RhoGV, certo? Por quê? Porque eu já vi que Rho, V e o gradiente de H também aparecem nessas duas equações. Então eu posso combinar. Se tem termos comuns, eu posso fazer uma combinação aí. E fazendo essa combinação eu vou ter que menos a gravidade, eu vou ter que o divergente de H Rho V menos H vezes o divergente de Rho V e fecha colchete, certo? E aqui a gente já tem uma outra coisa importante. Esse divergente o H divergente de Rho e V é o que? É o segundo termo do da equação de conservação de massa. Que é o que? Menos partial P partial T. E aí a gente vai partir daqui nessa equação no próximo vídeo, que é onde a gente vai, que já bateu 1h, acho que 1h15 tá bom. Bom, hoje a gente viu o escoamento num duto, beleza, escoamento num duto, certo? A gente conseguiu aí destrinchar as duas forças em X e em Y. E aqui agora a gente vai entrar no balanço macroscópico de energia mecânica, certo? É isso. A gente já começou as substituições, né? A gente passou aqui da primeira etapa, então certinho aqui. Multiplicamos por V e agora a gente está fazendo aqui, ó, essa substituição do gradiente, certo? Do vetor gravidade pelo gradiente GH e o gradiente φ. A gente vai adaptando e montando a equação. Chegamos aqui em RhoGV, certo? Porque eu peguei a equação do balanço de momento, multipliquei por V.
Esse primeiro lado da equação, certo? Quando eu multiplico por V, vira basicamente ρ vezes energia cinética mais o divergente de ρ vezes a energia cinética vezes a velocidade, certo? Aí, indo para o outro lado, eu tenho o que? A termo ρgv, que se eu destrinchar é menos ρ vezes o módulo da gravidade vezes o gradiente de h vezes a componente de velocidade. Por quê? Porque eu não tenho o gradiente de... que a gravidade é o gradiente... Cadê? O que foi que eu escrevi isso? O gradiente GH. Então, estou substituindo aqui, né? Estou substituindo aqui, certo? Outro termo importante. Esse divergente não... peraí. Ok. Aí eu tenho um divergente de H, ρ e V, que eu vou substituir, porque eu tenho o termo H, né? Eu tenho o GH, beleza. O gradiente de H, o gradiente de H, porque vai ficar menos G vezes o gradiente de H. Ok. Né? Isso aqui eu até escrevi aqui do lado. E aí eu consigo um termo comum nessas duas equações aqui. Essa parte eu ainda não entendi bem de onde eu consegui isso aqui. Mas no fundo temos aqui o ρgh ou ρgv, que conseguimos já dividir em uma nova equação. Enfim, conversões. Vamos ver se a gente entende no próximo vídeo. Enfim, é isso. Quase mais de uma hora de vídeo. Vou dar uma pausa aqui e depois eu volto. Vejo você no próximo vídeo.